Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Hoje eu falarei aqui sobre a entrevista que Aldo Rebelo deu ali para o programa Canal Livre da Bandeirantes. Isso aqui é bom até para a gente destacar duas coisas. Primeiro, muita gente fala, no Brasil não se tem político que dê para acreditar com propostas boas e tal. Tem, só que a gente tem que estar pesquisando, tem que estar atento, tem que estar ouvindo, olhando o histórico. Da mesma forma, muita gente vem aqui e fala, mas esse canal aqui só fala bem do Ciro Gomes. O que também não é verdade. Eu já elogiei Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato, Flávio Dino. O Freixo foi elogiado, mas já critiquei o Freixo por conta do movimento que ele fez ao se aproximar demais do PT e do Lula. Já elogiei Marina Silva, Calil, enfim. Esse aqui é um espaço que defende o Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas defende boas ideias, defende a boa política, e o Aldo Rebelo é alguém que me agrada muito. E nessa entrevista que eu assisti aqui na íntegra, ele se apresenta ali como, sim, um pré-candidato para as eleições para presidente da República do ano que vem. Vamos falar aqui dos pontos principais dessa entrevista e da visão dele sobre essa polarização. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixe o seu like, porque isso é muito importante para nós. Meus amigos, o Aldo Rebelo foi ministro do Lula, ministro da Dilma, deputado por um longo período, deputado federal, chegou a presidir a Câmara dos Deputados. Ele foi filiado ao PCdoB de 77 até 2007, saiu, ficou um período curto no PSB, e segundo apontam aqui, ele saiu porque discordou do partido em talvez lançar ali Joaquim Barbosa como presidente da República, e aí ele se filiou ao Solidariedade. Mas neste momento, eu nem sabia disso, porque no Wikipédia dá que ele ainda está no Solidariedade, ele disse que está sem filiação partidária. Indagado sobre como ele vê esse cenário atual, ele disse, olha, a agenda econômica de agora não se sustenta, ela se esgotou. E citou, inclusive, que economistas têm defendido essa ideia e defendido uma mudança. Por exemplo, André Lara Rezende. Eu cheguei a assistir o André Lara Rezende ao Roda Viva, vale a pena, quem não assistiu, fica aqui essa dica. E realmente, o André Lara ali deu assim declarações fortíssimas, criticando o que ele chama de liberalismo primitivo. Uma outra participação que me chamou muito a atenção do André foi quando o My News, ali a Mara Luque, intermediou um debate entre o Ciro e o próprio André. Foi bem interessante, vale a pena. Em relação a ele se colocar como pré-candidato, ele disse que o problema está na agenda do país. E disse que tem recebido apelos diversos de pessoas, de setores, para que ele então se lance como pré-candidato. E ele foi convencido por alguns amigos de que ele pode participar do debate em torno da sua candidatura. Meus amigos, e esse ponto aqui eu acho fundamental, que aqui é um momento assim que muita gente se lança e a partir disso a imprensa começa a prestar mais atenção, o eleitorado começa a seguir nas redes sociais. Deixa eu ver o que esse indivíduo aqui pensa para o futuro do Brasil e qual que é a sua opinião sobre o que nos trouxe até aqui. E o Aldo, ele vai precisar agora de assim, ter vamos dizer assim, uma disposição e uma interlocução melhor com esses meios de comunicação para que ele passe a ocupar então espaços. Por exemplo, o Estadão fez recentemente um debate com o Ciro, Eduardo Leite e Mandetta. E aí me parece que o Estadão promoverá outros debates nesse sentido, como presidenciáveis. O Aldo vai ter que ser convidado, é alguém. Não é um aventureiro qualquer, alguém que daqui a pouco faz uma live e fala, eu sou candidato também. Não, o Aldo é um cara que merece respeito, tem uma história de serviço, enfim, uma vida limpa e tem o direito de se apresentar como pré-candidato. E ele estar nestes espaços é importantíssimo. Como eu digo sempre, o fato de alguém ser eleito ou não é um ponto importante para a biografia, para o país, enfim. Mas mesmo quem não é eleito, quem perde uma eleição, ele colabora muito com o debate. Nós tivemos grandes nomes aí, por exemplo, que não presidiram o Brasil, e não estou nem dizendo que o Aldo não presidirá. É só para mostrar que assim, não é, fulano perdeu, então não tem o que contribuir. Contribui muito. E mesmo agora, há 15 meses das eleições, o Aldo merece e vai precisar ter mais espaço para que ele exponha as suas ideias que, repito, me agradam bastante. E aí, meus amigos, logo em seguida ele vai defender então uma agenda de desenvolvimento, combate a desigualdades e a consolidação da democracia como eixo. Abre aspas para Aldo Rebelo. Hoje temos uma agenda do comportamento, dos costumes,
que envolve os partidos, o Congresso Supremo. Ou temos uma agenda econômica superada, que é a da Faria Lima, a agenda social do Banco Mundial, a agenda ambiental da Embaixada da Noruega e entregar a Amazônia para as ONGs. Isso pode criar um governo vitorioso nas eleições, mas não cria um país viável. E aqui eu até acrescento que essa segunda agenda que ele coloca, ela poderia ser abraçada por qualquer liberal. O Eduardo Leite pode ter um discurso vinculado à Faria Lima, vinculado à agenda social do Banco Mundial, nessa ideia de proteção à Amazônia, que todo mundo quer protegê-la. Mas e aí? O que mais? Será que a Faria Lima, de fato, que tem administrado a economia do país aí há décadas, que vai trazer a solução, que na verdade neste momento só agrava os nossos problemas, e que é ela que defende, que banca Paulo Guedes, por exemplo? E aí ele vai dizer que a realidade vai impor outra agenda, e quando questionado sobre essa polarização, ele diz que percebe então uma ausência de uma solução que saia dos dois principais protagonistas. Ele não citou o nome, mas fica claro: Bolsonaro e Lula. E ele vai dizer então, citando ali, que o governo tem a agenda do Guedes. E isso não deu a solução para o país, e não deu mesmo, ele está certo. E a oposição, me parece agora aqui que ele vincula a questão do Lula, tem, mas assim, do Lula e repito, de vários outros pré-candidatos. A oposição tem essa agenda e repete a crítica de antes. A economia fica na Faria Lima, o programa social é o do Banco Mundial e o programa ambiental com a Embaixada da Noruega e das ONGs. Isso não é a solução, reforçou Aldo. E as pessoas, na opinião dele, vão buscar uma alternativa que aponte para aquilo que é essencial, que é a retomada do desenvolvimento e a luta das desigualdades. E ele critica ali de imediato o fato de a gente ter pessoas nesse momento, numa cidade como Curitiba, uma cidade rica, procurando lenha, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Essa foi uma crítica bem dura que ele fez ali. Questionado sobre que Estado você defende para o Brasil, até onde deve ir o Estado brasileiro, ele falou: olha, o Brasil pode usufruir das vantagens do Estado onde ele é essencial, como, por exemplo, ciência, tecnologia, inovação, infraestrutura, alavancar o investimento privado. Ele coloca isso como sendo também um dos papéis do Estado. Já em outras áreas, a iniciativa privada tem agilidade, ambição, etc. Então é alguém que respeita muito, esses dois pontos. Citou a China. Disse: a China é ao mesmo tempo o país que mais reduz desigualdade no mundo e que produz mais bilionários. 5 dos 10 maiores bancos do mundo são chineses. E aí ele complementa: não dá para cavar um fosso entre Estado e iniciativa privada, defendendo então o diálogo, defendendo que nós precisamos dos dois, mas cada um naquilo em que pode ser essencial, naquilo que cada um cumpre bem o seu papel. E ele, questionado então sobre construir uma China, mas sem partido único, como é o caso do Brasil, com vários partidos, ele disse então: a China cresceu não é porque é uma ditadura, mas porque fez a coisa certa. Temos um monte de ditadura no mundo que não foi para lugar nenhum, que não cresceram. Então, ponto importantíssimo. Outra fala que me chamou a atenção, e me parece que o Aldo tem muito conhecimento a respeito, é a questão da Amazônia. Ele vai dizer que a questão da Amazônia vamos resolver em 4 pontos: direito ao desenvolvimento da região, proteção das populações indígenas que vivem abandonadas, terceiro, proteção do meio ambiente e a diversidade, e quarto, afirmação da soberania. Nós não vamos hipotecar nem relativizar nossa soberania para ninguém e nem para nenhuma organização internacional, disse ele. Falou também sobre a CPI, sobre o fundo eleitoral, Forças Armadas. Eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser assistir. A entrevista foi dividida ali em 2 partes. Bom, meus amigos, particularmente eu acho que ele não tem grandes chances para ser presidente. Eu não digo isso por conta das qualidades que ele possui, mas pelo fato de ser alguém que está meio assim, longe dos debates, não é alguém que tem participado tanto, de entrevistas e, enfim, muita gente nem sabe mesmo que ele foi ministro até pouco tempo. Então ele vai precisar buscar esse espaço, e eu acho que nós estamos assim há 15 meses das eleições, mas é difícil você pensar nesse momento que alguém que não esteja aí no debate de fato cresça ao ponto de
viabilizar uma candidatura competitiva para 2022. Mas eu, particularmente, torço muito para que ele tenha mandato a partir de 2023. Talvez ele não consiga construir tudo o que ele precisa para a sua própria candidatura a presidente, mas quem sabe ele se candidate aí a deputado federal, enfim, não sei. Eu torço para que ele tenha uma voz mais ativa e que ele tenha mandato em 2023. Não tendo, repito, o fato dele estar aí agora buscando propor ideias, propor soluções, apontar os problemas que nós temos no Brasil, já é extremamente importante. Ele saindo para presidente, é claro, ele vai tirar um pouco de voto do Ciro. Os dois estão ali com muitas convergências e sim, pode afetar, mas pensemos por outro lado. Talvez agora ele lança a sua pré-candidatura, ele vai tentar construir, tem todo o direito de fazer isso. Eu até espero que ele seja amparado por um partido bom. E vamos supor que lá na frente ele perceba que de fato não terá grandes chances e ele retire a sua candidatura para apoiar Ciro Gomes. Então o impacto disso no noticiário pode ser muito favorável ao Ciro. Então é um momento em que a gente tem que ver como que isso vai ficar daqui para frente. Pode ser que ela represente sim um problema para o Ciro e pode ser que represente até uma ajuda, até trazendo à tona esse debate que o Ciro tem defendido há muito tempo, que é a questão do desenvolvimento nacional, e no caso o Ciro apresenta um projeto nesse sentido. Enfim, meus amigos, vamos continuar atento, né? Vários nomes estão surgindo, a gente vai tentando trazer algumas análises, reflexões para vocês, de todos os pré-candidatos que têm surgido, digamos assim, recentemente, já que o Ciro é candidato. Eu te confesso que o do Aldo Rebelo é um nome que me agrada bastante, repito, eu torço para que ele tenha bastante espaço para propor suas ideias e criar aquilo que o próprio Ciro tem falado, essa corrente de ideias para que a gente compreenda o papel do Estado, o papel naquilo que realmente importa, da necessidade que a gente tem de reduzir desigualdade social, de desenvolver o país, gerar emprego de qualidade, de reindustrializar essa nossa nação que viu a sua indústria sendo dilapidada nas últimas décadas, inclusive passando por governos autoproclamados de esquerda. Valeu, meus amigos. Vamos ficar atento a qualquer novidade em relação a isso, a gente traz aqui no canal Politizando.